Bom dia, bom dia. Vamos lá iniciar nossa live de hoje, a primeira live, a pedidos do meu amigo Cadu. E hoje o assunto é bem bacana, vamos falar sobre tempo de provação e como a gente pode crescer em meio às tribulações, né? E amadurecer. E aí, Cadu, pronto já? Vamos lá iniciar essa nossa live. Estou um pouquinho nervosa porque é a primeira live, mas vamos lá. Que Deus nos guie e o Espírito Santo nos conduza aí. Isso aí, desperte, amadureça e seja santo. Esse é o tema da live de hoje. Vamos lá, vamos chamar o Cadu. E aí, tá aparecendo? Cheguei. Oi! E aí, você tá me Tudo vendo e me bem? ouvindo bem? Tudo jóia. Tô te Tá vendo, me tô te ouvindo ouvindo bem? bem. Tô sim. Só ajustar aqui, A pronto. conexão E aí, tá um pessoal, vocês estão pouquinho ouvindo a aqui gente bem? instável aqui, mas vai dar Tá, certo. vai sim. Travando um pouquinho, mas vai lá. Aí, pronto, tô te ouvindo bem. Isso Tô te aí. ouvindo bem, você tá... Ok. O pessoal podia fazer gentileza pra gente, né, Aline? De avisar a gente se o nosso som e o nosso vídeo tá Isso ok. é. Vão avisando aí, por favor. Obrigado por me acolher aqui, né? Que bom poder estar aqui, né? Chegar aqui. Obrigado por aceitar o desafio, né, Aline? A gente É topou o um desafio bom, assim, olha, é assim. um grande desafio, o Cadu sabe. Eu falei, eu Legal. falei, é só por Deus mesmo, porque a vergonha é grande, tá? Mas eu fico feliz pelo teu convite Tá. e, e é isso aí, né? Enfrentar os medos, né? E crescer. Uhum. E crescer, né? E é um pouco disso que a gente vai falar hoje, né? Porque olha só, a gente tem uma realidade que a gente pode ou parar nela, né? Ou parar nela, assim, olha, ou fica pensando muito na gente mesmo, e aí eu travo, né? Ou a gente pode tomar uma decisão de enfrentar isso e ir além. E que já está começando, né? Já começou contigo nessa live, né? De tomar a decisão de fazer Exato. e vou fazer, bora lá, né? Uma alegria. Para quem não sabe, a gente se Vamos. conheceu no curso lá do Dr. Ítalo, né? Em São A gente acabou Paulo, isso sentando do mesmo. lado, né? Em São Paulo ficamos ali do Aham. lado, né? Deu para poder partilhar bastante e tal. E aí a gente foi partilhando ao longo Sim, do tempo. E é bacana que a gente vai conhecendo boas pessoas, né? Boas pessoas que têm esse isso desejo mesmo. reto de fazer o bem. E sobretudo nesse tempo, né, Aline? Assim, a gente estava conversando lá no WhatsApp, falando disso, né? A gente vive um tempo de vale de sombras, né? É um tempo desafiador. Exato. Né? Exatamente. Até ouso dizer, né? Como comentei contigo, nós estamos no meio de uma guerra É, isso. invisível, né? Uhum. É o Vale de Sombras e a gente tem duas opções. Nesse Vale de Sombras, eu posso dizer assim, ou eu posso atravessar ele sozinha, ou eu posso atravessar ele com a ajuda de alguém, né? Isso. E como a Legal. guerra, né? A guerra eu tenho duas opções. Ou eu desperto e vou para a luta, ou eu me acovardo e desanimo, desisto, né? Eu tenho essas duas opções. Então cabe a gente decidir o que a gente quer. Ou é ir para a Uhum. guerra, é lutar e vencer, ou desanimar e acabar morrendo, né? Se acovardar. Sim. Porque a gente tem que dar vida, né? Na guerra a gente tem que dar vida. E aquele que não vai para a luta acaba morrendo, né? Se acovarda. Calma. Então, Sim. E é isso que você está falando, assim, já entrando no nosso tema, vamos lá, né? Ou seja, a gente está vivendo de fato um tempo de vale de sombras, né? E assim, aqui a gente está falando de que vale de sombras que vocês estão falando, gente? A gente está falando de um tempo como a questão do coronavírus, mas nós estamos falando também de uma realidade interior, né, Aline? Nós estamos partilhando assim, olha, tem muita gente sim, nesse tempo que está se desesperando, que está ansiosa e que enfrenta por dentro um vale de sombras, né? E é desse vale, né? Ora, uma ameaça externa, como bem colocado, eu gostei demais do exemplo ali da guerra, né? Da guerra. Eu até botei no Telegram antes de entrar aqui na live esse livro, né? Orações para Tempo de Guerra, do Venerável Fulton Sheen, né? E ele vai trazer assim, uhum, olha, a guerra, ela é um tempo difícil,
mas que traz para nós uma possibilidade de crescimento. Ou seja, os grandes homens são fabricados em tempos difíceis, né? Aquele líder, e vamos pensar assim também, né? Aquele santo, né? Os santos são fabricados em tempos difíceis, né? Ou seja, a têmpera dos santos é o quê? É a aprovação, é a realidade, né? Ou seja, naturalmente, pensando no caminho de santidade, mas também pensando no itinerário de amadurecimento, né, pessoal, a gente passa por um vale de sombras, né? Por quê? Porque o ser humano, eu costumo dizer assim, né? O cachorrinho nasce cachorrinho, né? O ser humano, não, ele precisa se tornar, né? É aquele educar, né? Ser conduzido para fora. E esse caminho de amadurecimento, esse itinerário, né? Que passa pela busca de virtude, né? Que passa por encontrar aquilo que me é próprio, né? Que tem a ver também com encontrar o sentido, ok? Mas esse caminho de amadurecimento, Aline, e que é o caminho também da santidade, a gente passa por vale de sombra. É assim, o Dr. Viktor Frankl ele vai dizer da tríade inevitável. Quais são aquelas 3 coisas que ninguém pode escapar? A culpa, a morte e o sofrimento. São os 3 inevitáveis da vida. E fugir do sofrimento é justamente fugir da realidade dessa vida, né? Trazendo para uma realidade cristã, fugir da cruz, né? Um cristão se revela quando, meu Deus do céu? Se revela no tempo de cruz. E aqui, o que a gente mais vê, a gente não está aqui falando, tá? Nós não somos infectologistas, a gente não está falando, assim, do que é o que não é, né? A gente não é economista, nós não somos cientistas, assim, nós estamos falando aqui de gente, tá? E nós estamos falando assim, olha, o que a gente consegue observar no comportamento da maior parte das pessoas? Dos ateus aos cristãos, dos que creem e dos que não creem. Mas, sobretudo, vergonhosamente dos que creem. É o movimento de fugir da cruz. Né? O Dr. Frank vai dizer, quando eu fujo do sofrimento, eu estou fugindo da própria vida, porque este é o inevitável da vida. Quando eu entendo que a vida ela é sofrimento, quando eu entendo que a vida ela é cruz, ela passa por este calvário, né? Mas que o calvário ela é um meio. O sofrimento, né, Aline, ele é um meio para que a gente possa encontrar sentido. É possível encontrar sentido no sofrimento, é possível se erguer, né? É possível se erguer. Eu penso assim, ó, quando nós conseguimos entender esse sofrimento, nós conseguimos entender não por quê, mas o para quê que a gente está passando por isso. Para que esse sofrimento? Nós conseguimos abraçar esse sentimento e unir esse sentimento ao sofrimento de Cristo na cruz. E quando nós unimos esse sofrimento de uma maneira muito infinita, né? Falando mesmo de fé, nós temos força para lutar, nós entendemos o sentido, nós entendemos o porquê que nós estamos passando por aquilo. E quando nós entendemos o porquê, não porque o para quê, nós temos força para enfrentar e aí nós conseguimos crescer. Porque eu estou passando por esse momento de provação na minha vida porque Deus, ele vai agir em tal área da minha vida. Eu preciso passar por esse caminho. A Aline, para chegar, por exemplo, onde chegou hoje, eu tenho, né, crescer muito. Mas para eu chegar hoje, eu já sou muito melhor do que eu era lá no passado. Eu sou muito melhor do que eu era 1 ano atrás. Mas eu tive que passar pelo sofrimento, eu tive que passar pela dor, eu tive que passar por renúncias. E dói. Mas aí eu fui entender o para quê dessas coisas, né? E quando eu entendi o para quê, eu uni o meu sofrimento ao sofrimento de Cristo e aí eu tive força para enfrentar esse vale das sombras. Eu não quis enfrentar sozinho. E esse é o problema de muitas pessoas, de muitos cristãos também. A gente diz que a gente tem fé, mas a fé ainda não foi provada. Nós vivemos de uma fé de muito sentimentalismo, né? E a gente realmente vai ter a fé quando ela é provada pelo fogo. Por exemplo, agora, nós estamos numa época de provação, realmente, né? E tem alguns que vão... Quaresma, tempo de deserto, né? E tem alguns que vão dizer assim, estamos passando por esse coronavírus, essa pandemia. Tem alguns que vão dizer, tá, isso aí não tem que fazer, ok, né? Outros vão dizer assim, não, calma aí, para que isso tudo? E aí, a pessoa que entender isso, Cadu, ela vai começar a crescer. Ela vai começar a buscar virtudes nesse tempo. Exato. Ela vai começar a dar passos firmes numa esfera infinita, porque o ser humano, ele é um ser humano, ele é das coisas finitas, mas ele é o infinito. O ser humano é criado para o infinito, né?
Então, as pessoas que entenderem o para quê, o tempo de provação, o tempo de desgraça na vida, né, de luta, ela vai conseguir crescer, ela vai conseguir amadurecer. E é só assim que a gente amadurece. Porque se a gente ficar no oba-oba sempre, na minha fé, tudo dando certo, a gente vai ver uma fé de sentimentos. E quando a gente passa pela prova, aí que eu vou ver se realmente eu tenho fé ou não. Aí eu vou ver onde está a minha fé. Estão nas coisas, no sentimento que passa, né? Porque o sentimento é algo que passa. Tu não deve se basear no sentimento, ou é algo concreto, né? Que realmente eu não dependo das coisas, mas a fé está em mim, está em algo maior. Então esse tempo é muito oportuno de flagelação, um tempo de provas e desse vale escuro é muito oportuno para o ser humano crescer, sabe? Amadurecer. Eu só amadureci passando pelo Vale das Sombras. Os santos dizem, né, que vem a provação, que vem a provação. Quanto mais provação, mais eu cresço. Ninguém quer, mas a gente sabe que é assim que funciona. Sem provação não tem santidade, sem provação não tem amadurecimento, né? Então, nós temos que realmente despertar e entender o para quê, e aí a gente vai ter sentido e tentar amadurecer e crescer e realmente dar passos para aquilo que nós fomos criados, né? Exato. E aqui você abriu assim, eu até coloquei o tema aqui, o pessoal perguntou aqui, né? Mas beleza, mas qual é o tema? Tá aqui, ó, tempo de provação, desperte, amadureça e seja santo. Isso que você está falando, assim, olha, a gente poderia achar, sei lá, esses santos são loucos, né? Por que eles passam a desejar até? Não se trata de um amor ao sofrimento, mas por que eles olham com uma certa alegria? Por exemplo, a gente vai ver lá em Atos, né? Os apóstolos, eles são retidos, são flagelados, e eles saem felizes da vida. Poderia pensar assim, um povo doente, né? Mas a gente precisa entender uma realidade humana, né? E é esse o primeiro movimento nosso aqui dessa live para despertar, né? É exatamente como a Camila colocou aqui, né? Mudar o porquê. Para quê? Exato. E né? para quê? Mas olha que interessante, a gente precisa entender uma realidade humana, né, Aline? Que a gente se perdeu hoje em dia. E não necessariamente falando de fé, porque quando a gente fala de fé, nós estamos dizendo assim, de um homem, de um ser humano que é capaz de se relacionar com algo fora de si, que é capaz de transcender, de ir além de si mesmo. Porque nós não somos animais, né? Um cachorro não consegue transcender a si mesmo. O cachorro, ele pode até nos dar, né, um certo afeto, mas ele não pode nos dar amor, né? Exato. Muita gente vai ficar com raiva da gente. Meu cachorro me ama. Não, teu cachorro te gosta, né? Teu cachorro tem assim, ele abre o rabinho. E tal. Exato, né? Por quê? Porque o cachorro, ele é movido por instinto. Ele não é capaz de contrariar o seu próprio sentido. O seu próprio instinto, né? Eu fazia uma live com um amigo meu, o Gui, e o Gui tem um filho, né? O Bento. O Bento acho que tem 1 ano e pouco, 2 anos. E eu falava pra ele assim, olha, a hora que o Bento crescer e tu chegasse num dia cansado, né, cansado de trabalho, chegou lá na quaresma, né, sexta-feira vai comer ovo, aí tua esposa frita pra você aquele zoiudo bonito e tal, o último ovo que tinha em casa, tu vai comer, com fome. Imagina, o camarada ficou o dia inteiro trabalhando, chegou agora com fome, né? Aí o que acontece? Você chega, vai comer e o Bento fala, papai, dá pra mim. Era o último ovo. Tu tá com fome. Ou seja, ele, como pai, ele vai fazer o quê? Né? Um pai, geralmente um pai amoroso faz o quê? Vai dar. Vai deixar de comer o ovo. Né? Mas olha, um animal não faz isso. Né? Porque a gente, né, se a gente fosse movido por instinto, estando com fome, eu não conseguiria fazer esse ato. Né? Ou seja, é possível ao homem transcender a si mesmo. É possível ao homem ir além de. Né? Olha só, né, eu te fiz um desafio. E aí, Aline, tu topa ou não? Né? Bateu ou não bateu o medo? Seja sincero ali, confissão em público, né? Bateu muito, até agora. Até agora? Sim. mas até só, agora, eu tô nervosa, hein? Tu podia ter parado no teu defeito. Parar assim, no teu defeito assim, né? Tu podia ter parado no medo. Tu podia ter parado no medo, mas tu tomou uma decisão. Não, eu vou além. Tu fez um movimento, né? Um movimento de coragem. E a coragem, ela nasce da caridade. Vamos pegar o exemplo de guerra, né? O Lucas, né? Sabe o Lucas que fez o curso lá com a gente, né? Ele faz uma analogia no Instagram muito bacana. Uhum. Ele trabalha muito a dimensão dos guerreiros,
Vamos convocar os guerreiros, né? Então, assim, é isso, né? É um pouco o que a gente está fazendo aqui agora. É desperta tu que dorme, né? Vamos levantar o povo da batimenta. Vamos convocar os guerreiros, porque a vida é guerra. A vida, ela é uma tarefa. Eu não sou um cachorrinho. Eu não nasci pronto. Eu preciso me fazer. Eu e você precisamos. À noite a gente faz um exame de consciência. Cara, hoje eu errei nisso. Hoje... Mas beleza, mas tu acorda no próximo dia transcendendo a si mesmo em direção a alguém que nós precisamos nos tornar. Essa é uma dimensão humana. Essa é uma dimensão humana. E o que acontece? O movimento do covarde na guerra. Como que é o covarde na guerra? O covarde na guerra é que ele fica escondido, né? O covarde na guerra, no fundo, ele é um egoísta. Por quê? Porque ele só nele mesmo. O covarde, ele ama mais a si mesmo do que os outros. E a gente vê isso no tempo de coronavírus, né? Tem gente que não vai visitar, sei lá, o grupo de risco. Eu não vou visitar os meus avós. Mas não é que não vai visitar os avós porque está preocupado em transmitir coronavírus. É porque não vai, porque está preocupado em pegar o coronavírus. Com ele? Né? Com ele mesmo. Ou seja, é um puta egoísmo. Exato. Entende? É um baita do egoísmo. É um puta egoísmo, né? Verdade. Ou seja, o movimento do covarde, ele fica preso na trincheira. Ele não sai dali, ele nem vai para a trincheira. Por quê? Porque ele tem medo, ele não quer perder a sua vida. Mas o corajoso não é que ele não tem medo. Né? A coragem, ela nasce da caridade. O corajoso, ele vai para a guerra por quê? Ele vai para a frente da batalha por quê? Porque ele ama algo maior do que ele mesmo. A pessoa, o corajoso, ele tem medo, passa o medo no coração dele, vem, surge o medo, só que ele pensa assim, cara, tem meus filhos lá em casa, eu tenho a minha esposa, né? Se eu não combater esses caras aqui, esses caras vão entrar e vão destruir a minha família, entende? O corajoso, ele ama a sua família mais que a si mesmo, né? O pai de família que sai para trabalhar, né? O homem corajoso, né? Ele ama mais a sua família que a si mesmo. Se ele amasse mais a si mesmo, ele não ia sair, ele ia se acovardar, né? Ou seja, aquele que ama, né? Que seja a sua pátria, ou que ama mais a Deus, né? E aí ele sai para a guerra, né? Ele sai, porque a vida está nos convocando. Este tempo difícil está nos convocando, né? Este vale de sombras, né? Esse tempo ameaçador, né? Essa crise, um momento de sofrimento, ele nos convoca. Ele nos convoca, né? E aí, como você bem colocou, a gente só pode ter duas atitudes. Ou a gente vai se acovardar, entende? Ou a gente vai ficar acovardado, pensando só na gente, que é um movimento egoísta. Eu quero me defender, eu quero me guardar, né? E aí eu me acovardo. Ou eu tenho uma atitude corajosa, ou eu entro na guerra, né? E aqui tem uma dimensão assim, falando já de maturidade, né? Falando de maturidade. Isso daqui tem a ver com uma realidade do ser humano. Né? Como bem vai dizer o Dr. Franco, o olho foi feito para olhar para fora. O olho foi feito para olhar para fora. O olho, quando ele se vê, é porque ele está doente. Ora, o ser humano foi feito para amar. O ser humano foi feito para se entregar, para si. Nós temos essa dimensão que nenhuma outra criatura tem. Essa liberdade, essa capacidade de ir além de si mesmo para amar, né? Como o exemplo que eu dei do Gui com o Bento, né? Nós temos, um cachorro não pode fazer isso. Isso não está para um cachorro. Um cachorro tem fome e o alimento está diante dele. Se ninguém fizer uma proibição física, né? Ele vai comer, entende? Mas o ser humano não, ele tem essa liberdade. Por quê? Porque o para quê que a Camilinha colocou, o que você estava dizendo, né? Ou seja, nós nos questionamos por um sentido, nós temos sede por sentido. Né? Nós temos sede por ir, por amar, por se doar, por fazer algo. E o Dr. Frank vai dizer assim, mais do que a felicidade, o homem procura um motivo para ser feliz. Mais do que a felicidade, o homem procura. Então, assim, a gente tem essa sede. O que acontece? Se eu me acovardo, né? Eu estou me defendendo da vida. Se eu fico com medo da morte, eu acabo por me defender da vida. Né? E aí é um problema. Aí eu vou me adoecer, eu não vou amadurecer. E aqui eu abro um baita processo para entrar numa crise existencial. Exatamente. Os covardes vão adoecer. O doutor Ítalo, até numa live dele ontem, se eu não me engano, que eu estava assistindo, ele falava sobre isso, sobre essa covardia. O que é a covardia? É o medo. E o medo vem do quê? O medo vem de um vazio dentro da pessoa. E o tempo que nós estamos vivendo hoje... nós estamos num mundo muito vazio. Realmente falando, estamos num mundo muito vazio.
E o vazio faz uma pessoa covardar. O covarde faz o quê? Adoece. Ele adoece a alma, ele adoece o ser humano, ele fica doente, vem as depressões, as ansiedades. Por quê? Porque ele está vazio. E nós estamos vivendo num tempo que é muito propício para buscar esse preenchimento, sabe? De buscar despertar e realmente lutar. Nós não podemos mais nos acovardar. Não só nós cristãos, mas nós seres humanos. Porque todos nós somos feitos da imagem e semelhança. Nós temos que ser fortes. Nós temos que despertar. Se nós temos que despertar para algo, é porque nós estamos dormindo em algo, não é mesmo? Nós estamos adormecidos em algo. Então agora é um tempo propício para o ser humano olhar internamente e falar assim, ó, aonde que eu estou dormindo? Aonde que eu tenho que despertar? Né? Talvez é no teu egoísmo, né? Quantas pessoas egoístas, né? É um tempo de olhar para si e falar assim, cara, eu tenho que despertar desse meu egoísmo. Eu tenho que despertar dessa minha carência. Eu tenho que despertar dessa minha falta de fé, sabe? Dessa minha incredulidade. Então, é um momento de despertar realmente para buscar o fortalecimento, sabe, da alma, de ser humano, ser um ser humano melhor. Porque nós temos que ser um ser humano melhor, buscar o amor, buscar ser o melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, sabe? Buscar ser um humano melhor, porque nós temos que dar amor. Nós fomos criados para amar. E nós temos que despertar para isso e lutar. Mas como eu digo, lutar, né? Muitas pessoas pensam assim, mas eu sou fraca, eu não tenho fé. Eu vou dizer, sozinho não vai conseguir realmente, que nem passar no Vale das Sombras. Tu tens a opção de passar sozinho ou tu passar com a ajuda de alguém. E aí começa o amadurecimento, começa a buscar aquilo que tu mais precisa. É a fé que tu precisa? Pô, vai buscar a fé, é um tempo propício para isso. Nós estamos numa quarentena, né? E no quaresma. É muito propício isso. Então tá na hora de começar a buscar esse lado espiritual. Despertar para o lado espiritual. Despertar, porque o lado espiritual, queira ou não, Cadu, ele amadurece a pessoa, ele transforma a pessoa. Sabe? Ele transforma a pessoa para aquilo que ela tem que ser. Para o amor, despertar para o irmão do lado. Então, essa vida religiosa, essa parte da crença, a fé, ela desperta o ser humano. Quando a espiritualidade, tu tá o melhor falando da que fé, tem né? nele, sabe? Sim, claro, né? Entendeu? Assim, então... Isso que você está falando é fundamental. É claro que amadurece, porque, ora, né? Olha só, o teu vai mostrar tem uma dimensão mais elevada, chamada de dimensão noética ou dimensão espiritual. Não é necessariamente para o Franco a religiosidade. Mas a religiosidade, ela só é possível ao homem, né? Por quê? Porque ele é dotado de uma espiritualidade. E o que você está falando assim, olha, você está dizendo assim, olha, uma vida com Deus, ela pode me amadurecer. É claro, é óbvio que uma vida com Deus pode amadurecer. Né? Eu tava enchendo o saco do Pacheco, mandando umas mensagens para ele, refletindo um pouco sobre esse processo, mas porque olha, o que amadurece uma personalidade? Né? O que amadurece uma personalidade? Uma outra personalidade. Um eu, ele só cresce diante de um tu. Falar isso para ti, né? Tu. Né? Ou seja, o eu, né, só amadurece diante. Um eu só amadurece diante de um tu. Um eu só amadurece diante de um tu. Ou seja, para que eu me torne pessoa, eu preciso de uma outra pessoa que o educare, né? Eu preciso de uma outra pessoa que me conduza para fora, né? Olha, se você larga um cachorrinho, né? Você larga ele lá. Ele vai fazer cachorrice e vai ser cachorrinho. Mas se você larga... Porque, olha, se você compara, por exemplo, tá? Um cachorro, um filhotinho, acabou de nascer. Você compara ele com um indivíduo adulto da espécie, um cachorro adulto, você vê que mais ou menos ele já faz as mesmas coisas. Ele já emite som igual o indivíduo da espécie adulto, ele já anda como o indivíduo da espécie adulto e ele já consegue se alimentar como o indivíduo da espécie adulto, correto? Né? Isso aqui a gente vê isso, é assim, né? Sim. Agora, vamos pegar, tá, o filhote da espécie humana, um recém-nascido. Cara, ele não emite som igual o indivíduo da espécie adulta. Ele muito menos anda igual o indivíduo da espécie adulta. Né? E ele, muito menos, né, consegue se alimentar exatamente como o indivíduo da espécie adulta. Isso porque nós estamos falando assim, nós estamos falando de elementos rudimentares.
que é comer, se alimentar e falar. Sim. Quanto mais assim, ele não tem uma capacidade racional, ele ainda não tem a capacidade de entregar amor. Ele ainda não tem. Ele precisa ser educado. Ele precisa ser trazido para fora. Ele precisa de um tu. Ele precisa de uma outra pessoa estável, uma outra personalidade estável, que lhe dê estabilidade, que lhe suporte e dê a ele os meios para que ele se torne pessoa. Então, é somente através de uma relação com uma outra pessoa que eu amadureço. Só que o que acontece? Um ser humano, ele não é estável. Né? É difícil agradar, né? O Dr. Vitor vai falar isso, é difícil agradar. Eu participo de um grupo, a gente estuda virtude, né? E a gente lá, quarentena, né? O pessoal fazendo nada em casa, né? Fez um teste lá, para ver quanto que a gente se conhecia. Umas brincadeirinhas assim, sei lá, tu prefere isso ou aquilo, né? Doce de leite ou chocolate? Coisa boba, né? Mas olha só, né? Eu mandei para minha irmã um teste, eu fiz lá um e mandei. Ela falou assim, mas como assim você faz isso? Né? Como assim? Mas você não fazia isso em casa? Não mesmo, né? Ou seja, por quê? Porque o ser humano muda. De repente, hoje tu prefere doce de leite, mas que daqui a pouco tu enjoa de doce de leite, tu quer chocolate. Né? Ou seja, o ser humano ele não tem essa estabilidade, ele muda. Isso aqui é uma realidade humana. Uma realidade humana, né? Agora, o que acontece quando a gente fala de Deus? Né? Isso aqui é algo que o Ítalo muito nos ajuda a falar isso. Quando a gente fala de Deus, Deus ele é uma pessoa, e uma pessoa estável. Então, os meios de se relacionar com Deus também serão meios estáveis. Né? E, ora, se justamente, aqui é o ponto, tá? Olha, aqui é a tese, né? Aqui é o ponto, olha, se ando com uma outra personalidade, com uma outra pessoa, e uma pessoa estável, se eu me relaciono com Deus, sendo Deus uma pessoa estável, é óbvio que esta relação vai me amadurecer, né? Essa relação vai amadurecer, foi uma relação fecunda. Só que aqui é interessante, né? Porque nem todo religioso está relacionando com Deus. Porque, olha, tu pode subir num púlpito para fazer uma pregação, Exato. movido por um profundo desejo de amar e servir a Deus e ao próximo, ou você pode subir no púlpito justamente movido por uma grande vaidade, por um orgulho, um desejo de aparecer. É a mesma coisa, é uma tarefa nobre, pregar o evangelho. Mas com que intenção você faz isso? Por isso, né, que eu tenho trabalhado muito, claro, não só por isso, né, trabalhando muito os vícios capitais e as virtudes. Porque, olha, a gente não conhece que dentro de nós existe um conjunto de maus hábitos que se agrupam em 7. E que se a gente os conhece, a gente começa a identificar, olha, isso daqui, né? Ou seja, a pessoa está conversando com alguém, né? A pessoa está assim, nossa, nossa, eu estava vendo a live lá da Aline, olha que corajosa, tá, mas bateu uma tristezinha, porque ela não tem coragem para fazer. Né? Olha, peraí, mas essa tristezinha tem nome. Se chama inveja. Ai, Cadu, eu sou invejoso. Não, Sim. né? A gente ouve. Quando a gente está ouvindo o sucesso de alguém e aparece uma certa tristezinha dentro da gente, essa tristeza tem nome, inveja. Isso se chama inveja. Mas a gente não conhece essas coisas. E assim, vou te dizer, nem dentro da igreja a gente fala dessas coisas. Né? Eu trabalho ali como psicólogo, quero amadurecer os outros e tal, mas a gente não ouve falar mais de virtude. As virtudes e os vícios, assim, sumiram. Né? E é um baita conhecimento para a direção da alma, que quer ir ao encontro de Deus, e para a própria jornada de amadurecimento. Por quê? Porque, por exemplo, no desafio que eu estou trabalhando no Instagram, eu estou falando essa semana da gula. A gula, ela é um vício que prende a gente numa dimensão material. Sim. Ou seja, o cara que é guloso, né? Ou seja, o que é a gula, Cadu? É o amor desordenado pela comida, por comida e bebida. Né? Resumindo, é isso aqui. Agora, a pessoa que está presa na gula, ela tem dificuldade de subir para instâncias superiores. E eu não estou nem falando de religiosidade, de ir ao encontro de Deus. Então, o guloso, ele acaba pensando, ele está tão colado na terra, ele está tão colado no chão, na materialidade, entende? Que às vezes ele é incapaz do amor. Ele é incapaz, às vezes, de abrir mão do ovo dele e amar o filho dele. O guloso, ele come o ovo dele e o ovo do filho, se deixar. Né? Ele não consegue acender. O guloso, ele acaba tendo... às vezes ele entra no movimento da preguiça, né? Ele não consegue se controlar. Aí ele não consegue progredir no trabalho, não consegue progredir na vida com Deus. Por quê? Ele tá preso, não consegue assim, ter progressão em outras áreas da vida. Né? Agora, porque falar aqui compulsão, interessante. A gente ouve falar muito sobre os distúrbios alimentares, mas a gente não ouve falar sobre a gula, que é um movimento, né? Que é um movimento, que pode ter uma interferência grande nisso. E que se eu não conheço, eu acabo sendo escravo de hábitos que me dominam.
eu acabo por não amadurecer, por não ser aquela pessoa que eu preciso ser. Então, é óbvio, né, que quando a gente se relaciona com Deus, né, você tem ali uma pessoa estável que nos dá uma estabilidade. Mas a gente tem que se questionar, olha, eu estou, como você bem colocou, né? Eu achei fantástico isso que você trouxe, Aline. Será que eu não estou vivendo uma fé de sentimentos? Porque eu estou achando que estou relacionando com Deus, mas eu estou relacionando comigo mesmo, com aquela cosquinha, né? Que, beleza, a graça de Deus age no homem. Minha vaidade. A graça de Deus age no homem e tem um revérbero, né? Como explica o Padre Paulo Ricardo. Tem um revérbero, ou seja, a graça vem, eu me sinto tocado naquele momento de comunhão, mas eu sinto, de repente, brota uma alegria. Só que ao invés de focar na comunhão, eu fico preso na alegria. Então eu estou me relacionando comigo mesmo. Né? Eu não estou relacionando com Deus. Por isso que tem muita gente, por que tem gente que está tanto tempo na caminhada e não amadureceu como pessoa? Porque ela está relacionando com ela mesma. Né? Mas é óbvio, porque também a gente tem a Eles dizem, da graça, né? Vai para a igreja. Eles dizem, né? Aquele lá vive dentro da igreja, mas olha lá como é que é. É porque realmente isso, não amadureceu a fé. Né? Ela não conseguiu amadurecer como pessoa, não usou esse meio tão poderoso para melhorar como pessoa, né? E eu acho engraçado esse tempo que a gente está vivendo agora, né? Por exemplo, as igrejas estão fechadas agora, a gente não tem a Santa Missa. E aí eu pensei comigo, né? Nossa, sem missa. Eu costumo ir na missa diariamente, né? Comungar. E eu pensei, cara, e agora? E aí eu pensei, é agora que eu tenho que mostrar a minha fé. Porque, como o apóstolo Paulo diz, né? Deus habita em mim. Aí eu começo a ver que a minha fé não pode estar no sentimento. Está em mim. Eu tenho que me relacionar com Deus na minha intimidade. É na intimidade que tu se relaciona. Então, esse momento que a gente está vivendo, eu comecei a enxergar isso, amadurecer a minha fé, que é um tipo de amadurecimento também, de vida, mas amadurecer a minha fé. Eu comecei a ver pontos assim, poxa, onde posso melhorar? Será que a minha fé realmente estava em Deus, em Cristo, ou estava em mim mesmo? Sabe? Aí então comecei assim, a viver a Santa Missa pela TV, fazer a comunhão espiritual, a me relacionar com Deus e crescer a minha fé. Eu tive uma experiência da semana passada, que foi na sexta-feira, até a Canção Nova postou a adoração, que era as 24 horas de adoração. E eu falei, nossa, a igreja ia ter a 24 horas de adoração aqui e tal. E agora, né? E eles fizeram online. Eu falei, não, eu vou adorar online, porque Cristo está aqui. Está ali, mas está aqui. Então eu falei, eu tive até um dos momentos mais assim profundos de adoração que eu tive através da rede social. Por quê? Porque eu amadureci a minha fé. Eu entendi que Deus, ele não está só lá. Ele está no meu próximo, ele está em mim, ele está no meu jeito de me relacionar. Então, isso me fez amadurecer. Fazer eu me amadurecer, sabe? Na minha fé como pessoa, né? E é interessante, né? Aquilo que o Ítalo expõe lá no curso, né? O que é a fé, né? A fé, né, resumindo em miúdos, é um upgrade da razão, né? Ou seja, a fé é quando a graça, ela entra, a graça, ela toca, a Arielle, seja bem-vinda, quando ela toca a razão, né? Ou seja, a fé, quando a graça toca a minha razão e a minha razão começa a ser iluminada, né? E aí ela se converte em fé. Este toque não depende de mim, né? Esse toque é um toque de Deus, que eu posso, numa busca de um relacionamento, rogar e pedir, né? Mas olha que interessante, tem um outro movimento, que é o movimento da razão, né? Por quê? Porque eu não posso só querer, vamos pensar a fé e a razão como duas asas. Aí eu quero voar só com a asa da fé. Só pedindo a Deus, a graça. Exato. Mas eu não trabalho a minha razão. Eu vou trazer um outro exemplo, tá? Quando a gente fala de virtudes, o Padre Fausto tem um exemplo interessante. Ele vai falar assim, olha, vamos pensar num terreno. E aqui não é só falar dele, eu vou acrescentar a minha parte, a minha contribuição, tá? Então assim, vamos pensar num terreno. Então tem lá um terreno. O terreno é você, o terreno é a Aline, o terreno é a Samila, a Arielle, o Matheus, a Bruna, o pessoal que está no seguinte. Então, você é o terreno. Tá? Então, esse terreno, para crescer alguma coisa nele, ele vai depender de algumas coisas que não estão nele, correto? Ele depende da chuva, por exemplo. Ele depende do sol. Dos meios naturais, né?
Ele depende de algo que ele precisa do sol e da chuva, vão pegar a chuva, que não depende dele. Vamos dizer assim, sem chuva, vai crescer alguma coisa nesse terreno? Óbvio que não. Difícil. Né? Não vai. Se não chover nunca mais, não assim. Beleza, o cara pode tentar arrumar água em algum lugar, mas se não está chovendo em nenhum lugar, não tem água. Né? Então, assim, ele precisa. Então, qual é uma verdade de fé? Eu preciso de Deus, eu preciso. A chuva é a graça, nós precisamos da graça. Mas, olha, pensa comigo, tá? Abandona o terreno e deixa só ele receber chuva para ver o que acontece. O que vai acontecer? Vai nascer mato, né? Vai começar a juntar bicho, os vizinhos vão vir, vão jogar entulho, vai dar dengue, né? Mas não é isso. Larga o terreno para ver. O terreno é a nossa vida. Entende? Ora, existe uma parte que é o movimento da razão. Ou seja, eu preciso da graça? Ok, eu não estou negando que a gente não precisa da graça. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que tem uma parte que eu preciso trabalhar nesse terreno. Agora, imagina, se eu adubo esse terreno, se eu cuido desse terreno, se eu vou ornamentar esse terreno, se eu planto plantas frutíferas nesse terreno, se eu cuido dele, é óbvio que quando a chuva chegar, ou seja, aquela chuva, ela vai encontrar um terreno trabalhado. É óbvio que vai ser muito mais fecundo. E é por isso que muita gente não amadurece. Né? É por isso que muita gente não... Por quê? Porque tá buscando a chuva, mas vamos lá, né? Deus faz milagre, ele faz impossível, mas possível ele não faz. O possível é a gente, exato. Exato. E como é que trabalha esse terreno? Buscando virtude, no chão. E corrigir os defeitos dele. Por exemplo, nós estamos aqui dois sanguíneos conversando, né? Tu é sanguínea, né? Sim, tu é sanguínea, né? Então, dois sanguíneos, né? Então, a gente tem que ficar atento, a gente tem que trabalhar, a gente tem uma facilidade, o sanguíneo, o elemento dele é ar, a gente expande, a gente sobe para as alturas a conversa e deixar que vai fluir. Vai indo. Mas olha, se a gente não conhece essa dimensão mais básica, a gente não consegue trabalhar nesse terreno. Sabe que falasse de temperamento, né? E o temperamento tem tudo a ver também com essa questão da santidade, da maturidade, porque só vai haver uma santidade com um autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer. Só vai haver uma progressão espiritual, uma progressão humana, se eu me autoconhecer. Sem o autoconhecimento, eu não vou progredir. Não só na esfera espiritual, é aqui na Terra, né? Então, eu tenho que conhecer meus defeitos, as minhas qualidades, né? Eu tenho que trabalhar, lutar para melhorar e buscar esse caminho da perfeição. Ah, a perfeição para chegar no céu? Não, cara, para chegar como ser humano, ser perfeito aqui na Terra, sabe? O teu próximo, como pessoa, realmente você servir, sabe? Ser forte, servir e ser aquilo que foi sonhado para ser, sabe? Despertar realmente. Então, o autoconhecimento para mim é fundamental, né? E aqui eu dizia assim, Aline, olha só, como que eu vou querer ser santo? Como que eu vou querer ser mártir, por exemplo, se eu não aguento suportar coisas pequenas? Se eu não aguento suportar a ideia de um vírus de gripe. Beleza, tem as suas devidas proporções, ok. Mas vamos pensar em outra coisa. Olha, se eu não consigo suportar calor, se eu não consigo suportar tomar um café amargo, se eu não consigo suportar um banho gelado. Banho gelado? Como é que eu vou... Para você é mais difícil, hein, banho gelado, hein? Mas olha só, o pessoal de Cuiabá, né, banho gelado forever, né? É uma delícia, né? Mas olha, uma delícia. Mas olha, se eu não consigo suportar pequenas coisas, como é que eu vou suportar um martírio, por exemplo? Como é que eu vou suportar um martírio? Eu quero ser santo, santidade, né? Beleza, ok, queira ser santo. Olha, tem é que eu não separei aqui, eu lembrei daqui agora, mas tem uma fala do São José Maria Escrivá que é muito fantástica. Ele fala assim, aqui ó, achei, ó que legal, providencialmente achei, no livro Caminho, né? Ser enérgico, ser viril, ser homem e depois ser anjo. Ou seja, traduzindo em miúdos, tá? Você quer ser santo? Beleza, mas primeiro seja homem. Seja homem de ser humano, seja gente. Aprenda a ser gente. Aprenda a servir e amar. Aprenda a acordar na hora certa, né? Aprenda a arrumar a tua cama, né? Isso que a Aline falou, você falou assim, olha, eu preciso olhar para... Você disse assim, Aline, eu preciso ver quais são as áreas da minha vida que eu preciso despertar. Então tá de quarentena, vai fazer isso, nego. Tem uma ferramenta que eu chamei de mapa das brechas.
uma lista de pendências. Quais são aquelas brechas que estão na minha vida hoje, né? Então, sei lá, né? Aproveitar, eu precisava enviar recibo para os pacientes, fui enviar recibo para os pacientes, fui terminar de ler os livros, embora minha rotina não mudou tanto, porque eu estou trabalhando bastante no online, né? Aprendendo. Mas, olha, a gente precisa fazer esse mapa. Quais são aquelas áreas da minha vida que eu não estou cuidando? Aquele curso que eu não terminei, aquela pessoa que eu preciso ligar, né? Aquele guarda-roupa, a gaveta das meias para poder arrumar, sei lá, né? Assim, a estante de livro, né? Aprender uma receita nova, né? Tudo isso aqui tem muito a ver com santidade. Por quê? Porque se eu não sei lidar com essas coisas cotidianas, se eu paro, se eu travo nelas, como é que eu vou lidar com as coisas superiores? Ora, se ninguém pode contar com você para fazer um almoço, como que a pessoa vai cuidar de você? Assim, se tu não entrou na vida madura ainda, como é que tu quer ser santo? Né? Eu atendi uma paciente assim, que eu, assim, de paixão, amo ela, estava falando assim, com baita desejo de santidade e tal. Novinha, adolescente, falei assim, olha, vamos aprender a cozinhar? Para que alguém possa contar com você de verdade. Vamos aprender, né? Ora, e aí eu estava ali, assim, né, toda aprendendo a fazer as coisas, me falou na sessão que desenvolveu isso, que desenvolveu aquilo, eu falei, nossa, mó feliz com ela, né? Olha, é isso, porque ó, se você não sabe cozinhar, como é que você vai fazer uma... A gente tem as vias, né? Quais são as vias espirituais para se levar? As obras de caridade. Ué, se você não sabe cozinhar, você nunca vai poder ir na casa de alguém, cuidar de alguém, não é? Fazer uma obra de caridade, sei lá, ir lá na casa da tia Meire e fazer a janta para a tia Meire, né? Ir lá na casa da avó Ana, né? Não em tempos de coronavírus, né? Mas ir lá na casa da avó Ana e, sei lá, arrumar a casa para ela, passar a camisa bem passada, né, pro teu marido, para você trabalhar, não sei, né? No grupo de oração, se você não suporta, você não consegue suportar aquela pessoa chata, né? A dificuldade de suportar os outros no grupo de oração, mas é porque eu não entendi que eu sou chato. Eu ainda não me conheço e não entendi que eu sou um bosta miserável, que se não fosse a graça do Cristo, não tinha vez para mim. Não nada. Quando eu entendo isso, eu vou ser mais paciente com o irmão, eu vou aprender a suportar este irmão, eu vou aprender a entender que, olha, essa pessoa, o Zé Maria Escrivá, ele fala assim, olha, quando você vê alguém difícil, agradece, porque Deus te mandou o remédio. É o caminho da tua santidade, né? É o meio, é o caminho, né? da tua santidade. E assim, são coisas pueris. Né? Mas a gente não amadurece, por quê? Porque a gente ainda é criança, né? A gente ainda está como criança, a gente ainda está buscando coisas de criança, né? Assim, eu ainda estou no leitinho. Na verdade, ainda. A gente busca o extraordinário, né? Na verdade, a gente busca a santidade no extraordinário. Não, está no ordinário da vida. Né? Está no ordinário. Né? E começa por aqui, né? Ou seja, eu desperto. Vamos já amarrando a live, daqui a pouco acho que vai acabar aí o nosso tempo, né? Mas olha só, eu desperto. A vida está me convocando. Eu preciso tomar uma decisão. Ou eu vou ficar no lado dos covardes e vou me adoecer e vou ficar cada vez mais distante da santidade, podemos dizer assim. Ou eu entro, né, no movimento dos corajosos. Ou eu olho assim, tô sangrando, mas vou fazer alguma coisa de útil com isso daqui. Né? E aqui assim, um pequeno testemunho rápido, né? No final de 2018 eu passei por um acidente, quase morri. Bateu um caminhão na traseira do meu carro, tinha acabado de pegar o carro do concessionário, quase morri. E eu tive que ficar em casa. E eu passei por uma baita situação de injustiça e tal, enfim. Fui injustiçado pra caramba. E, de fato, eu fui vítima de uma realidade. Mas aí eu me peguei assim, cara, eu cheguei num ponto que eu precisei de ajuda dos outros. Eu precisei de amigos que fizessem vaquinha para pagar minhas contas. Porque, olha, eu psicólogo clínico, fiquei tempo sem trabalhar, eu não sabia se eu ia sair da cama ou não sabia como é que estava a minha coluna, eu não estava andando. Minha esposa com meus pais precisavam ficar se revezando para cuidar de mim, porque eu não podia levantar da cama, né? E aí, eu lembrei de uma coisa que o Dr. Frank fala. Ele fala assim, olha, um terapeuta, antes de bater nos seus pacientes com as armas espirituais, ele precisa bater em si mesmo nas armas espirituais. E eu lembrei de eu falando para os meus pacientes, me veio assim, que a vida tem sentido em todo momento, inclusive no sofrimento. Eu falei, cara, ferrou. Agora é a hora que eu vou ter que fazer isso, valer a pena. Assim, agora eu só tenho duas opções. Ou eu vou ficar como vítima, ou eu vou testar para ver se isso existe de verdade. Ou eu vou dar o benefício da curiosidade, da dúvida, e vou me lançar a isso, né? E aí, assim, foi a minha trajetória assistindo O Senhor dos Anéis e O Hobbit, né, que me ajudou muito, né? Assim, falei, cara, a vida está me convocando. Eu sou um pequeno hobbit que está sendo convocado hoje a tomar uma posição. Tu assistiu Os Anéis? Assistiu?
Não é? É isso, né? Eu estou sendo convocado. Já, Né? iniciado. E é isso, ou seja, então, essa jornada do amadurecimento, ela passa por este ordinário. Ela está no ordinário. Se eu me concentro no ordinário, eu não fortaleço a minha razão, né? E aí ela vai se transformar numa fé, mas numa fé informe, né? Porque, ora, eu preciso entender que o meu caminho de santidade é entender que eu sou um pequeno hobbit e que, como diz o Gandalf, né? O mal, ele não é combatido com grandes forças, né? Quando o Gandalf, já que tu gosta, né? Quando o Gandalf ele foi interrogado pela Galadriel, né? Por que o pequeno? Essa aqui é fantástico, né? Por que o pequeno? Porque eu percebi Por quê? que o que mantém o mal afastado são os pequenos atos de bondade. São as pequenas coisas, as pequenas vias. É isso que mantém o mal afastado, entende? É isso que vai nos elevar a sermos pessoas mais maduras e a podermos chegar um dia a sermos santos. Exatamente. É um caminho árduo, né? Árduo. Mas a gente consegue vencer. Sim. A gente vence. Sobretudo com ajuda, né? Como você bem falou, né? Eu acho que tá acabando já a live também, né? Não sei quanto tempo tem. Isso. Sobretudo com ajuda. Sozinho a gente não vai conseguir. Né? Não sei se vai ter tempo, mas eu vou deixar aqui a deixa de 3 arminhas. Olha só, né, se você bater aqui no ao vivo, ó, os 3 arminhas. Se bater aí no ao vivo, vai mostrar quanto tempo tu tem. Bate aí no ao vivo, vai mostrar. 59, um minutinho. Vai zerar. Termina. Mas é o que? Oração, jejum e esmola. Desperta. É isso aí. Aline, valeu. Esse é o recado. Muito bom. Desperta. Obrigado. Cadu, obrigada pelo convite, tá? Deus te abençoe. Foi muito legal a nossa conversa, nossa live. Bom, e é isso aí. Pronta para outra. Pessoal, já. Obrigado, viu? Bora lá, desperta. Vamos lá. Beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus, Aline. Tchau, tchau.